O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Caminhar me faz por verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor ao seu nome. Ainda que eu caminhasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias de minha vida, e eu habitarei a casa do Senhor por longos dias. O Senhor é meu pastor, e nada me faltará. A grande invocação. Do ponto de luz na mente de Deus, flua a luz à mente dos homens, que a luz desça à terra. Do ponto de amor no coração de Deus, flua amor aos corações dos homens, que o Cristo volte à terra. Do centro onde a vontade de Deus é conhecida, guia o propósito às pequenas vontades dos homens, o propósito que os mestres conhecem e servem. Do centro a que chamamos raça dos homens, cumpra-se o plano de amor e luz, e mure-se a porta onde mora o mal, que a luz, o amor e o poder restabeleçam o plano divino na terra, que assim seja. Abrindo o nosso Evangelho de hoje, nós saudamos a todos os orixás. Saudamos a corrente astral de Umbanda. Saudamos a Xangô, orixá que rege a nossa casa. Saudamos a corrente de Francisco de Assis e pedimos proteção a essa corrente. Que a sua energia pura e amorosa nos envolva e afaste de nós todo o mal que mesmo sem querer atraímos. Pedimos mais uma vez pela paz em todas as moradas do nosso Pai Maior. Paz na terra a todos, encarnados e desencarnados. Paz no Brasil, no Rio de Janeiro, nos nossos lares e principalmente que a paz se faça em nossos corações. Nesse momento de sofrimento e dor por que passamos, onde o nosso planeta é sacudido por tanta dificuldade, nós pedimos por todos que sofrem, por todos que estão nos hospitais principalmente, trabalhando ou sendo tratados, por todos que estão nos asilos, nos presídios, nos manicômios, nos orfanatos, por todos que estão em suas casas, passando por momentos difíceis. Pedimos por todos que estão sem esperança, sem fé, sem acreditar que dias melhores virão. Pedimos pelos suicidas, pelos obsessores, pedimos pelos nossos amigos, mas pedimos principalmente pelos nossos inimigos. Pedimos por todas as crianças do mundo, que elas sejam envolvidas na paz, e a essas que estão agora nascendo, que elas venham para transformar, para trazer a luz ao nosso mundo. Pedimos pelas crianças da creche Santa Clara e por todos que ajudam a nossa casa de Francisco de Assis, a realizar o seu trabalho material, mas principalmente o seu trabalho espiritual, mantendo o equilíbrio para que a nossa corrente vibre sempre em paz, em harmonia e luz. Por fim, nós pedimos por todos esses nossos amigos que estão em nossa mente, nossos amigos e nossos inimigos também, para que todos possam receber a luz do Pai Maior. E agradecemos mais uma vez
a oportunidade de servir, mesmo sendo pequenos, emitindo um pouco de paz. Que a graça do Senhor recaia sobre todos nós e nos abençoe. Graças a Deus. Da sabedoria do Evangelho de Torres Pastorino, amor ao próximo. Mateus, capítulo 5, versículo 43 a 48. Ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos de vosso Pai que está nos céus, porque Ele faz levantar-se seu sol sobre bons e maus, e faz chover sobre justos e injustos. Porque se amardes ao que vos amam, que recompensa tendes? Os coletores fiscais também não fazem o mesmo? E se saudardes somente a vossos irmãos, que fazeis de especial? Não fazem os gentios também o mesmo? Sede vós, portanto, perfeitos, assim como é perfeito o vosso Pai Celestial. Vem agora o aperfeiçoamento da lei do amor, levada ao máximo. Jesus chega ao clímax de suas instruções, ordenando que os inimigos devem ser amados e não apenas perdoados, que se deve fazer o bem a quem nos faça o mal, que se deve abençoar os que nos amaldiçoam e orar pelo que nos difamam ou perseguem. E isto para seguir o exemplo do Pai, que é o Pai de todos, e sobre bons e maus faz surgir o sol e vir o benefício das chuvas. Com este comportamento, tornar-nos-emos filhos de Deus, ou seja, divinos. Então, só o bem praticado em favor de quem nos faça o mal é que consegue extirpar a dor e o sofrimento da face da terra. Depois vem a comparação com o modo de agir dos indivíduos que perante os israelitas eram desclassificados de todo, os publicanos e os pecadores. Todas essas classes, assim como os pagãos, isto é, os não-judeus, têm uma atuação humana normal. Amam a seus amigos, saúdam seus irmãos, prestam benefícios aos que os ajudam, emprestam quando têm certeza de que receberão ressarcimento. Ser igual a eles não é vantagem. Então vem o fecho de Lucas: sede misericordiosos como o Pai Celestial. E outro ainda mais rigoroso de Mateus: sede perfeitos como perfeito é o Pai Celestial. Comentário de Torres Pastorino. Aqui o ensinamento de Jesus atinge o ápice da perfeição, superando tudo que os antigos tinham podido ensinar. Trata-se mesmo de amar os inimigos, que são, na realidade, nossos maiores benfeitores, pois nos ajudam a evoluir mais rápida e seguramente, limando nossas arestas, quebrando nossos espinhos, limpando-nos de nossos defeitos. Está claramente dito que para ser cristão não basta fazer como os outros, retribuindo com bondade e gratidão os benefícios recebidos com alegria para nós, mas retribuindo com a mesma bondade e gratidão os benefícios que recebemos com lágrimas, porque nos fazem sofrer. Indispensável atingir a perfeição absoluta, e ninguém fica isento de aperfeiçoar-se. A exigência envolve a todos. Neste trecho, um dos mais sublimes dos Evangelhos, Jesus nos ensina a superar a imperfeição humana e dá-nos como modelo a imitar a perfeição divina. O Pai Celestial constitui a vida de todas as criaturas, boas e más, justas e injustas, santas e criminosas, sábias e ignorantes, e a todos, igualmente, sem distinções, dá o sol e a chuva, o ar para respirar e a terra para habitar, deixando plena liberdade a todos para que escolham seu próprio caminho. Se a estrada escolhida é errada,
não há intervenção divina, nem castigo. O próprio Espírito encontrará pela frente a parede da lei, onde baterá a cabeça e sofrerá a dor, até que aprenda a descobrir onde está a porta que lhe permitirá sair do embaraço. Nessa lei do amor total sem restrições, baseia-se a evolução, que visa a sintonia perfeita com o amor integral em atos, palavras e pensamentos. Traçado está, pois, o caminho que leva à perfeição. Amar os inimigos, mas amá-los realmente e não apenas de boca. Fazer o bem aos que nos odeiam, mas beneficiá-los de fato com preces sinceras. Abençoar os que nos amaldiçoam, mas abençoar do fundo do coração, reconhecendo o bem que nos fazem quando nos causam sofrimento e, portanto, quando nos ajudam a queimar e resgatar nossos karmas. Orar pelo que nos difamam, pedindo ao Pai que lhes proporcione paz e felicidade em quantidade e intensidades maiores que a que nos forem dadas pessoalmente a nós mesmos. E assim, com ilimitada generosidade, emprestar, se o pudermos, embora sabendo que não receberemos ressarcimento, saudando a todos cortesmente, ainda que não recebamos resposta, ou mesmo ouçamos desaforos, mas continuar delicadamente saudando a todos com respeito e humildade. Só assim, diz Lucas, seremos filhos do Altíssimo, isto é, nos assemelharemos ao Pai pela bondade e pela misericórdia. Esse Evangelho falando sobre o amor ao próximo. E como é difícil amar o próximo, né? Como é difícil praticar essa ação há tanto tempo ensinada, mas tão complicada de ser seguida. Porque amar o que nos são iguais é muito fácil, né? Difícil é amar aquele que nos odeia, aquele que nos difama, aquele que pensa diferente de nós. Difícil é amar o que nos persegue, aquele que nós odiamos, aquele que nós temos rancor. Tanto se fala hoje em dia em transição planetária, mas a transição também acontece em nós. Transição em nosso mundo interior. Transição que transformará as nossas trevas interiores em luz. E como fazer essa transição em nós, como é difícil. Então, só dominando a nossa personalidade, dominando o nosso eu pequeno. Toda vez que eu me desequilibrar e agir em desacordo com a lei de amor ao próximo, que eu pare e reflita. Esse é o momento dessa reflexão, porque a transição está acontecendo agora. É hora de pensar, o que eu estou fazendo para mim? Já que o mais próximo de mim sou eu mesma. Então, se eu tenho que amar ao próximo, eu tenho que saber escolher os melhores caminhos para a minha evolução. Porque no desequilíbrio, nós abrimos portas no nosso campo eletromagnético para a entrada dos obsessores. E aí, mais e mais desequilibrados ficamos. Esse desequilíbrio causa uma névoa densa que brota de dentro de nós e nos envolve de tal forma que ficamos tensos, nervosos, irritados, impacientes, egoístas. E com isso, nós nos prejudicamos a nossa saúde e também prejudicamos aqueles que estão ao nosso redor, a nossa família, porque a nossa energia fica tão pesada que a convivência se torna difícil. Todos nós temos nossos obsessores, que a gente diz que são os nossos companheiros de vibração.
nossa turma que nos acompanha no nosso dia a dia. E com a nossa invigilância, não permitimos que eles se ajustem. Não permitimos que eles também evoluam e se sintonizem com a luz. Então nos tornamos obsessores de nossos obsessores e ficamos todos estacionados num padrão vibratório difícil para acompanhar a transição planetária. Nossas escolhas em não nos dominarmos acarreta aos nossos amigos obsessores um prejuízo incalculável. Atrasamos a nossa evolução e a deles também. Então hoje nós estamos falando sobre o nosso comportamento perante a tudo isso que está acontecendo. Nós estamos pensando nesse amor que foi nos ensinado há tanto tempo, esse amor ao próximo, ou nós estamos tão voltados para nós mesmos, para o nosso egoísmo, que estamos abrindo brechas enormes para que esses obsessores fiquem sempre ao nosso lado. É um momento que a gente tem que parar e refletir. Tudo o que estamos fazendo, todas as nossas ações têm consequências, não só para nós, mas para a nossa família, para a nossa comunidade, para o nosso mundo, para o nosso planeta. Todas as nossas ações, de alguma forma, interferem na vibração dos outros. Então precisamos abrir o nosso coração e raciocinar se estamos, de alguma forma, conseguindo praticar esse amor ao próximo. Então o Evangelho fica aí para a nossa reflexão, para a nossa compreensão e que a gente consiga amadurecer o suficiente para praticar essa ação. Graças a Deus. Oração de São Francisco. Senhor, faz de nós um instrumento da sua paz. Onde houver ódios, faz com que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdias, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristezas, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, faz com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se nasce para a vida eterna, graças a Deus.